Fala Fogão, 27 de dezembro, está começando aqui a segunda edição do Radar Alvinegro e nesse segundo conteúdo do dia eu quero trocar uma ideia com você a respeito de uma decisão que John Textor teria tomado. Segundo o jornalista Jorge Nicola, fazendo uma apuração junto a Pedro Mesquita, que é chefe de investimentos da XP, parceiro do Botafogo nesse negócio, o empresário americano teria solicitado à diretoria do Botafogo a suspensão de todas as negociações, o que naturalmente impacta o caso do zagueiro Canu, que já teria conversas avançadas com o Corinthians. Além disso, segundo o jornalista também, temos o perfil traçado para reforços na próxima temporada, podendo inclusive ter investimentos para adquirir direitos econômicos, ou seja, o Botafogo comprando efetivamente os jogadores. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa eu quero destacar aqui a programação do canal para você. Radar Alvinegro, primeira edição ao meio-dia, segunda edição 5h30 da tarde. Sempre trazendo as últimas novidades do Glorioso para você. Além disso, temos as lives, terça, quinta e domingo, às 10 da noite. Dias e horários fixos, certo? Terça, quinta e domingo, 10 da noite. Sempre lembrando que no dia seguinte, a gente libera a resenha que a gente fez aqui no YouTube, lá no Spotify, em formato de podcast. Mais uma alternativa para que você fique muito bem informado. Basta acessar o aplicativo do Spotify e buscar Fala Fogão, que os episódios vão estar disponíveis por lá, certo? Peço por gentileza que você deixe o seu like, isso ajuda a trazer mais botafoguenses aqui para o canal, nos ajuda a crescer, portanto, e se você não for inscrito, se inscreva para a gente poder alcançar os 12 mil inscritos. Já estamos com quase 11.600 e até o fim desse ano, até 31 de dezembro, dá para a gente bater os 12 mil, certo? E no primeiro semestre de 2022, 20 mil inscritos já é uma realidade. Se você já foi inscrito, considere se tornar membro aqui do canal. O botão Seja Membro está aqui abaixo do vídeo, junto do botão Inscrever-se, e você pode conhecer os planos que a gente oferece com benefícios exclusivos para os assinantes. Você pode, por exemplo, a partir de 2022, participar das lives que a gente faz aqui no canal, do lado de cá das câmeras. É mais um benefício que a gente está oferecendo aí para a galera que fortalece o trabalho aqui no Fala Fogão se tornando membro. A partir de R$ 4,99 por mês, você fortalece nosso trabalho e tem benefícios exclusivos. Dito isso, vamos em frente aqui para poder comentar a respeito dessa informação do jornalista Jorge Nicola, destacando essa decisão de John Textor, empresário americano que está em conversas com o Botafogo, justamente para poder se tornar um investidor majoritário da SAF alvinegra. Segundo o jornalista, o empresário americano solicitou à diretoria a suspensão de todas as negociações. E conforme eu disse, isso impacta diretamente o caso do zagueiro Canu, que já teria sinalizado para a diretoria do Botafogo que não pretende renovar o seu contrato, que se encerra no fim de 2022, e teria inclusive conversas avançadas com o Corinthians. Mas por hora, essas negociações estão suspensas. O Canu permanece no Botafogo, até porque faz todo sentido o investidor chegar, avaliar como é que são os ativos do Botafogo, e a gente sempre tem que lembrar que o jogador, o atleta, é um ativo. Você pode chegar, vender o atleta, fazer dinheiro, e o Canu se valorizou ao longo dessa temporada. Sempre lembrando, eu sei que tem muito torcedor que pega no pé do Canu, que acha que o Canu é ruim e tudo mais, mas se ele fosse esse bonde todo, o Corinthians, o São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional, Cruz Azul do México, não teriam demonstrado interesse no zagueiro. Então a gente tem sim que valorizar, é mais um ativo, e tá certo o John Textor. Ele chegando agora, né, tá conversando com o Botafogo para passar de um pré-contrato para um contrato de fato, ele tem que entender quais são os ativos do clube. E o Canu é sim um ativo. É um ativo importante para a gente fazer dinheiro. E, obviamente, o investidor não quer perder oportunidade, né? E o Canu, sendo um ativo, estando valorizado, ele enxerga no jogador, de repente, uma possibilidade de fazer uma boa venda e conseguir levantar um dinheiro bacana. Já pensando até no retorno que ele quer obter com o seu investimento. Todo investidor visa o lucro. E, obviamente, isso não é diferente com o John Textor. A gente fala muito aqui do zagueiro Canu, a suspensão dessa negociação com o Corinthians e tudo mais, mas a gente também tem que levar esse caso para um outro lado. A gente sabe que o Botafogo estava tentando adquirir os direitos do Oyama. Como é que fica essa história? O Oyama tem 24 anos, agora em janeiro completa 25 anos. Está dentro do perfil que o John Textor imagina para a equipe do Botafogo? Esse é um ponto muito importante que a gente tem que refletir aqui. Será que o John Textor topa, aceita, concorda em investir no Oyama, que vai completar agora em janeiro 25 anos? Está dentro desse perfil? São perguntas que são bem justas de se fazer, porque afinal de contas, a partir do momento que você tem um novo investidor, que você tem um novo dono do futebol do Botafogo, a gente está caminhando nessa direção, quem dá as cartas, quem toma as decisões no fim das contas, é ele. Ele é o dono do dinheiro, então faz todo sentido isso, né? Isso vale pra todo mundo, cara, vale pra todo mundo.
Tá? Vale desde o Jorge Braga até o roupeiro, para todo mundo que trabalha no Botafogo vai estar sob avaliação. A gente vai viver um momento de transição, sempre importante lembrar disso, né? Esse momento de transição é um momento delicado, porque você tem várias mudanças que precisam acontecer, mas ao mesmo tempo outras situações têm que se desenvolver, né? A gente tem que montar o time para a próxima temporada, a gente tem que definir quem fica, quem sai. Só que a gente vai ter a reapresentação do elenco agora, 3 de janeiro. Será que a gente já vai ter a reapresentação com boa parte dessas questões resolvidas? É um ponto aí que a gente tem que avaliar e acompanhar. As negociações estão suspensas, o que não significa dizer apenas das saídas. As entradas também. A gente tem que pensar dos dois lados. São dois lados da moeda quando a gente fala de vai e vem de mercado. Tem quem vai sair e quem vai chegar. A gente teve a notícia, por exemplo, do interesse do Botafogo no Breno, volante, e no atacante Vinícius Lopes. 2 jovens jogadores que vão ficar livres no mercado agora. 2 jovens jogadores que têm um perfil que se encaixa naquilo que o John Textor está imaginando para o time do Botafogo. Né? Jogadores que têm potencial para dar retorno técnico e financeiro, pensando em fazer dinheiro mais à frente. Mas essa suspensão das negociações se aplica também a essas chegadas? São questões que ficam no ar. Será que se aplica? Breno e Vinícius Lopes, na minha opinião, são jogadores que vale a pena você apostar. 20, 21 anos, contrato de 3 anos, vai ficar com 60%, 65% de direitos econômicos. Então, na minha opinião, são 2 jogadores que vale a aposta. Mas será que o John Textor, nessa suspensão, também está falando desses casos? São muitas as perguntas, né, Fogão? Porque é um momento de transição, conforme eu falei. Nesse momento de transição, todo mundo, sem exceção, está em avaliação. O Braga, o Lenin Franco, a galera que trabalha nos bastidores, o Eduardo Freeland, o técnico Anderson Moreira, os jogadores que fizeram parte dessa temporada, o Canu, o Oyama, o Barreto, todo mundo em avaliação, sem exceção, sem exceção. E nesse tipo de negócio, isso é muito natural, porque a gente não está falando do cara fazer um aporte de R$1 milhão. A gente está falando de 400 milhões de reais mais a dívida. Então, naturalmente, esse momento de transição é um momento delicado. A gente vai ter de um lado a ansiedade da torcida para ver a parceria se desenvolver, contratações acontecerem, e do outro, toda essa responsabilidade de fazer as avaliações criteriosas. Empresário americano normalmente é muito focado em indicador de desempenho, então pode ter certeza que esses indicadores no Botafogo serão todos analisados e outros talvez sejam incluídos a partir da próxima temporada. Então o Botafogo vai caminhar rumo ao profissionalismo, mas nesse momento de transição a gente vai ter um período mais delicado, sem sombra de dúvida, vai ter um período mais delicado. Agora, e sobre perfil de reforços? Conforme eu disse, nessa apuração do jornalista Jorge Nicola, já tem uma definição do perfil de reforços para o Botafogo. Jogadores jovens com potencial para dar retorno técnico e financeiro, que já era algo que o Jorge Braga pretendia, sempre importante lembrar essa questão. O Jorge Braga já falava sobre isso. Os jogadores têm que ser considerados como ativos. E um jogador jovem, ele é um ativo futuro. Ele pode te gerar uma venda futura. E o Botafogo, tendo as contas equacionadas, não precisando vender os jogadores a preço de banana, obviamente, a gente tem uma grande oportunidade no horizonte. Sejam jogadores revelados pela nossa base, sejam jogadores que o Botafogo vai adquirir indo ao mercado. Inclusive, essa situação de fazer investimentos para poder contratar, adquirir direitos econômicos de jogadores que pertencem a outros times, também está no radar. A gente pode, de repente, ver o mesmo modelo que o Red Bull Bragantino desenvolveu aqui no Brasil. Você deve lembrar que quando a Red Bull fez a parceria com o Bragantino, os caras foram ao mercado, investiram ali em várias contratações, gastaram 100 milhões de reais aí para reforçar o elenco na primeira temporada, né, nessa parceria, e foram só atrás de jogadores jovens, justamente jogadores que pudessem dar esse retorno técnico e financeiro. E é muito provável que o John Textor mire esse tipo de contratação. Aí você pode questionar, pô, o Elkson não é um garoto, o Elkson tem 32 anos, será que ele vai ser contratado ainda assim? No caso do Elkson é diferente, porque a gente tem a questão dele estar livre no mercado. Como ele está livre no mercado, não tem a necessidade de você fazer aquele investimento, aporte financeiro assim forte, para você poder adquirir os direitos econômicos do atleta. A negociação ela se torna possível, se torna viável, embora o salário do Elkson seja elevado. A gente sabe que é elevado. Então certamente vai estar em avaliação também, certamente vai estar em avaliação. Justamente porque ele quer entender tudo o que está acontecendo. Absolutamente normal o investidor ter essa intenção de entender todos os pormenores ali da operação do Botafogo, para aí sim poder tomar suas decisões mais embasadas e tal, mais racionais, sem deixar a emoção tomar a frente da questão, e isso a gente pode ter certeza não vai acontecer
com um empresário americano, né? O John Textor não vai ser emoção em relação às decisões que vai tomar quanto ao seu dinheiro no Botafogo. Isso a gente pode ter certeza. São muitas as perguntas que estão no ar, isso é natural, é um momento de indefinição, é um momento de mudança, de transição, e a gente precisa ficar atento a tudo que vai sair do Botafogo, todas as informações, para poder ir construindo um retrato do que a gente pode esperar do Botafogo nesse mercado de transferências, né? Nessa janela de transferências. A gente vai apostar em jogadores jovens, ok, mas são jogadores que estão livres no mercado? São jogadores que estão em mercados alternativos? Ou o Botafogo vai fazer investimentos de fato, pagando ali para poder adquirir o direito econômico de algum atleta? São possibilidades, são possibilidades. A partir do momento que você tem um dono, que o futebol do Botafogo passa a ter um dono, aí sinceramente tudo depende dele. Se ele quiser gastar dinheiro para contratar jogadores, que o Botafogo sinaliza após uma avaliação que podem dar retorno técnico e financeiro, vai ser assim. Se ele, por outro lado, não quiser gastar dinheiro dessa forma, continuar com aquela política de encontrar bons valores, pegando o primeiro emprestado, aí define uma opção de compra fixada e tal, são caminhos, são alternativas, que a gente vai ter que aguardar para ver o desenrolar dessa história, certo? É isso, Fogão, queria te passar essa informação. Vamos ficar de olho nisso, é um momento de transição, a parceria ainda vai sair do papel, né, ser concretizada, a gente passar de um contrato não vinculante para um contrato vinculante. Essa parceria tem que maturar, tem que amadurecer, justamente para a gente poder começar a colher todos os frutos possíveis. Primeiro você planta, depois você colhe. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, se inscreva no canal para a gente poder alcançar os 12 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.